Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um TV O Esporte. Final de semana já era, né? E hoje é segunda-feira, claro, o dia do nosso programa, né? E ao meu lado as nossas queridíssimas comentaristas que vão dar boa noite pra vocês, claro, né? Não vou deixar vocês sem essa desfeita. Ana Clara Dantas, boa noite. Você tá de borrachinha, é isso? Aquelas borrachas que diziam que apagava, quer ver? Vocês vão ver aqui, ó. Que apagava a caneta, mas não apagava, rasgava a folha. Sim, olha o look dela. Vocês estão vendo agora assim, completo. Né? Pô. Tá de borrachinha, noite, tá linda. Seja bem-vinda, Aninha. Leila de Melo, boa noite. Boa noite, Micarla. Boa noite, Aninha. Aninha tá de borracha, eu tô de quê? Eu tô toda de azul aqui hoje. Você tá de caneta, então? Eu tô de caneta, boa. Tá ótima, tá linda também. Bom, gente, vamos dar sequência ao nosso programa, porque a gente tem convidado especial também, tá? Vamos ter medalha internacional para o esporte potiguar e muito mais. A ABC vence o Santa Cruz e segue firme na briga pelo título da Copa RN. América e Globo empatam na Arena das Dunas e Alvirrubro fica em situação delicada. O TV O Esporte está no ar. Então vamos lá, vamos começar o programa com uma ótima notícia. Sabe o Algir, aquele judoca que a gente mostrou aqui no TV O Esporte? Bom, pois bem, no último sábado, o atleta potiguar participou de sua primeira competição internacional e saiu com a medalha de bronze. Ele disputou a Copa Europeia Juvenil de Bremen, lá na Alemanha, representando a seleção brasileira de judô. E com o resultado, o menino de 17 anos passa a liderar o ranking da Confederação Brasileira de Judô em sua categoria e tem grandes chances de disputar o Mundial Sub-18 no Chile em agosto. Uma ótima notícia para o judô potiguar, claro, né, para o nosso esporte aí mundial também, já que ele tem boa chance de representar aí o nosso país. E ontem foi dia de despedida para um dos maiores ídolos do futebol de salão no Brasil. O jogador Falcão, de 39 anos, participou de sua última partida oficial pela seleção em jogo contra a Colômbia pelo Desafio Internacional de Futsal. Após quase 20 anos fazendo parte do time principal do Brasil, Falcão marcou um dos gols e fez bela assistência na vitória do Brasil por 3-2. Né? Vocês estão vendo as imagens aí agora, voltou para mim. Meninas, bela contribuição para o futsal brasileiro. O Falcão fez uma excelente trajetória. Sim. Ele é ídolo não só dos atletas de futsal, mas também de qualquer atleta de futebol, né? O Neymar, por exemplo, é super fã do Falcão, o Vinícius Júnior do Flamengo também. Então, acho que é um atleta que, de certa forma, mudou a sua modalidade, né? Assim, a gente pode... um atleta que vai ficar, que vai ser lembrado depois disso, né? Eu acho que é difícil comparar ele com outro atleta de futsal, né? Ele tá... Tem o Manuel Tobias também. O Manuel Tobias não fica aquém do Falcão, mas dessa nova geração, acho que o Falcão, de fato, ele foi o atleta, o expoente, assim, do futsal brasileiro. E, enfim, é um jogador com 300 habilidades ali, é um cara que faz coisas incríveis com a bola e que, sim, eu acho que ele é uma representatividade incrível, mas... O futsal brasileiro ainda tem muita gente boa para vir, muita gente boa já jogando. E tem também, acho que a seleção portuguesa também tem jogador que hoje em dia é tido como um dos melhores do mundo, né, se não me engano, da seleção portuguesa. Então deixa um grande legado, sem dúvida. Deixa sim. Então aí, Falcão, boa aposentadoria, agora curtam as praias aí maravilhosas, tá bom? Olha, a gente já diz o ditado que de virada é mais gostoso, não é mesmo? E se for por goleada, então, melhor ainda, né? Bom, foi assim que o Brasil venceu a 7ª partida seguida pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O jogo contra a seleção do Uruguai, que aconteceu no Estádio Centenário em Montevidéu, começou com o Cavani abrindo o placar de pênalti. Mas a seleção virou com o carrasco da noite, o Paulinho, que fez 3 gols, e o Neymar, que fez um golaço de cobertura. Com a vitória, a seleção ficou com 1,5 pé na Copa do Mundo da Rússia, somando 30 pontos na classificação. O próximo desafio do Brasil é amanhã contra a seleção do Paraguai na Arena Corinthians, em São Paulo. A gente deixa uma pergunta aí, será que o Tite e o Paulinho vão se sentir em casa, vão dar mais um show? Ana Clara, o que você acha? O Tite vai se sentir muito em casa, né? Ele já está se sentindo, né, nos treinos, ele já cumprimentou todo mundo. Feliz da vida, né? Tem até os cachorrinhos que moram lá como dizem lá no Corinthians, né?
E está todo mundo feliz lá. Mas acho que o Tite trouxe de volta para a seleção a alegria do torcedor de acompanhar mesmo a seleção, né? Ele tem essa coisa, o Tite tem uma estrela que é uma coisa meio que até inexplicável, né? Até as apostas que a gente criticou muito, como o próprio Paulinho, né? Hoje em dia a gente aceita, cara. O cara fez 3 gols no jogo, que não foi qualquer jogo, foi o Uruguai, fora de casa, vice-líder, né? Jogando bem. Então, é aquela coisa, eu não duvido, né? Assim, eu acho que a gente precisa conter um pouco a empolgação, claro, é difícil, até pelo que vem apresentando. 100% de aproveitamento até então, né? E muitos gols, poucos gols sofridos, e assim, fica difícil conter um pouco este ânimo para a Copa de 2018. Eu tava até comentando, acho que eu estava no UD, no Universidade do Esporte no dia, estava comentando que há 16 anos que o Uruguai não conseguia ganhar do Brasil. Aí a Fernanda, Leila, diga algumas curiosidades. Eu disse, olha, Fernando, o clone estava passando na TV quando o Uruguai foi campeão, ganhou do Brasil. Importante, muito importante essa curiosidade. Informação super importante, né? Não, mas agora, brincadeiras à parte, o Brasil, acho que ele achou um esquema de jogo com o Tite. A gente tinha grandes jogadores, a gente falava muito bem dessa nova geração, do Neymar, enfim, dos meninos, mas a gente não via isso em campo. Eu acho que o Tite, ele conseguiu não só resgatar essa coisa da seleção brasileira, mas o orgulho também de vestir a camisa da seleção brasileira por meio de jogadores. O Paulinho, ele é absolutamente indiscutível no time, né? Ele joga na China, a gente ficou meio tipo, cara tá jogando na China, vai ser chamado, mas assim, é um cara de confiança do Tite, e na seleção ele joga bem, sim. Então a gente não tem o que contestar quanto a isso. O próprio Neymar também passou a trabalhar, enfim, jogar de uma forma diferente com o Tite. Hoje em dia ele é um cara muito mais de assistência, muito menos fominha. A gente percebe isso quando ele vai jogar no Barcelona, ele serve muito bem seus jogadores, os jogadores servem muito bem, o Suárez ali na frente. E eu vejo isso, eu vejo ele trazendo isso também para a seleção brasileira, então eu acho que de certa forma o Tite ele distribuiu ali a responsabilidade, né? Sim, que tava antes, quando o Brasil ganhava, era só Neymar. Era só Neymar. Hoje em dia existe um time. Você pode confiar no Coutinho, você pode confiar no Renato Augusto, pode confiar no próprio Paulinho, sabe? Então tem um esquema de jogo que faz com que o time inteiro funcione. Assim, e eu acho que o Tite é um treinador que ele tem repertório para fazer esse time chegar ainda mais longe, né? Eu acho que está todo mundo muito curioso para ver como esse time vai reagir quando enfrentar uma seleção europeia, uma França, uma Alemanha, né? Eu acho que esse é o próximo passo para ver o quão maduro esse time já está para a Copa de 2018. Mas eu acho que o primeiro passo, que é pelo menos aqui pela América do Sul, a gente conseguir vencer e convencer, que eu acho que para mim é o principal. Que às vezes a seleção brasileira pode vencer times menores ou, enfim, times historicamente inferiores à seleção brasileira aqui na América do Sul, mas quando chega na hora do vamos ver em competições internacionais de porte, não se porta bem, né? E por isso as eliminatórias são muito importantes, né? Para oferecer desafios mesmo, não só aqueles amistosos contra, sei lá, o Gabão, né? Que dá para ganhar 20-0, mas não quer dizer muito. Exato. Ou então contra o Haiti, né? Quando ganhou com 7-1, né? A seleção brasileira voltou. Pelo amor de Deus, gente. A gente não é parâmetro, mas eu acho que esses últimos jogos das eliminatórias, sim, são parâmetros para a gente comentar e se sentir bem com a seleção brasileira, né? Que todo mundo, de fato, está se sentindo, né? Eu acho que o que vocês falaram faz todo sentido, essa questão do entrosamento. Até fica a dica aí, né, para os nossos times potiguares, né, falando isso, a gente fala isso, né, lá mais da frente, mas é muito importante essa coisa do líder, que eu acho que o Tite, ele é muito mais que um técnico, ele é um líder, e os meninos, os jogadores, eles viram isso na figura do Tite. Eu acho que isso gera confiança, e cada um, essa atribuição do talento, que acho que foi o Leila ou Ana Clara que comentou, de ter realmente essa força, de falar, eu sou um a mais, né? Acho que é uma peça fundamental dentro do Acho que o Tite conseguiu algo que o Dunga, por exemplo, não conseguiu, que foi entender o craque que o Neymar é, de distribuir essa responsabilidade, né? De saber que o time não pode ser só ele, porque ele não é um menino que tem um certo grau de estrelismo, né? Vamos falar a verdade. Então, no momento que ele tinha um time para jogar, que ele viu que não era só ele, o Neymar ficou muito mais à vontade. Então, hoje em dia, ele é um cara que joga pelo time. Então, ele está ali como o Paulinho está. Então, é legal ver que um jogador como o Paulinho faz 3 gols no jogo. Quando é que a gente poderia imaginar isso? E foi quase na era sem o Dunga? menino Jesus, né? Pois é, né? Toda a expectativa para ver Jesus, que infelizmente se machucou. Mas daqui a pouco está de volta. Está de volta. Depois, Jesus já volta, tá, gente? Deixa o Jesus aí que daqui a pouquinho ele volta. Bom, enquanto muita gente comemorava a goleada do Brasil sobre o Uruguai, uma notícia acabou passando despercebida. A CBF alterou o seu estatuto e, com a mudança, as federações estaduais passam a ter mais poder
poder nas eleições presidenciais. Funciona assim, enquanto o voto dos clubes da Série A tem peso 2 e os da Série B têm o peso 1, o voto de cada federação tem peso 3. Então, para ficar mais claro, as federações têm ao todo 81 votos e os clubes da primeira e segunda divisão possuem 60. Então, o que significa, né? A alteração, ela diminui a influência dos clubes de futebol na eleição presidencial da CBF. Foi uma coisa bem na surdina mesmo, né? Ficou bem a situação atual do nosso país. A coisa acontece ali enquanto o espetáculo está acontecendo. Aí, Carla, eu vou usar uma frase que eu acho que foi o Gustavo Hoffmann, da ESPN, que falou, foi a noite que o futebol goleou e foi goleado, né? Porque isso aí tira totalmente o poder dos clubes de decidir uma eleição presidencial na CBF, né? É muito difícil, matematicamente falando, até exatas aqui, né? As federações, a regra é essa, a federação é que vai decidir quem vai ser o próximo presidente da CBF. Sim. Não tem como passar. 81 votos contra 60, né? Não tem. E para você, o candidato, ele tem que ter o apoio de 8 federações, se não me engano, e 5 clubes, né? Então, isso é muito difícil alguém conseguir esse apoio. Então, o que acontece é que vai ficar aliados de quem já está na CBF. A realidade é essa, infelizmente. E assim, que fique claro que algumas coisas estão acontecendo, coisas importantes estão acontecendo, enquanto a gente está curtindo a boa fase da seleção. E ficou com esse questionamento que a CBF, né, lá a priori prometeu, né, dar uma reviravolta aí no Código de Ética e outras questões internas, né, sendo que isso já foi completamente descartado. Até o Paulo Autori, o técnico do Atlético Paranaense, ele falou, ele rasgou o verbo mesmo. Acho que o único técnico, o jogador que falou... Pensa que são os otários, né? Ele falou mais ou menos isso. Isso realmente é lamentável, porque você vê que os clubes, de fato, não têm mais voz. Isso é muito grave. É mais uma situação política que, infelizmente, a gente vê no nosso país e que atinge também o nosso futebol, né? Infelizmente, os clubes não participaram da Assembleia. Não é obrigatório participar, mas é no mínimo coerente e honesto que participem, né? Que pelo menos sejam chamados. Que sejam chamados, né? Mas a informação que eu li na internet foi que os dirigentes de clubes, principalmente da Série A, estavam reunidos em algum evento da Rede Globo para falar do Campeonato Brasileiro, né? Então, ali houve um choque de agendas. E foi, obviamente, que foi uma coisa estratégica, né? Talvez. Desculpa, eu afirmei, né? Mas soou como alguma coisa estratégica. No mínimo. Fica aí essa reflexão para você, né, torcedor? Foi realmente uma coisa estratégica? Não foi, né? Fica aí para você. E a Conmebol anunciou hoje as datas para os confrontos entre Chapecoense e Atlético Nacional pela Recopa Sul-Americana. A primeira partida será na Arena Condá, lá em Chapecó, no dia 4 de abril. Já o jogo de volta será dia 10 de abril no estádio Atanásio Girardot, em Medellín. A Chape foi autorizada a usar a Arena Condá, pois o time pretende fazer uma homenagem ao Atlético Nacional como forma de agradecimento ao apoio, né, recebido em novembro do ano passado. Pelo menos uma boa notícia. É uma homenagem legal também que eles vão fazer. Eu acho que nada mais justo e nada mais bonito que esse fair play, né? Sim. E a Chapecoense, nossa, foi muito bonito o ato que o Nacional fez ano passado, né, no final da Sul-Americana. Eu me arrepio até hoje a falar sobre essa final da Sul-Americana que aconteceu lá. E nada mais justo do que eles receberem na Arena Condá todo esse time, enfim, né? Agradecer. E me parece um jogo que o resultado vai ser o de menos, né? Exatamente, vai ser o de menos o resultado. Assim como a própria final da Sul-Americana, né? Que não tinha como ser feita, mas ainda assim o Nacional teve aquela humildade, gentileza e sensibilidade de proporcionar aquele evento todo feito em homenagem ao Chapecoense. Acho que nada mais justo do que a reciprocidade desse ato. Verdade, linda homenagem. Agora a gente vai dar uma pausa para o intervalo, então você não sai daí, porque no próximo bloco vamos conversar com Matheus da Silva, o capitão da equipe Carcará, aqui da UFRN. Não sai daí.